Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo, um ruído, uma interferência forte bem no coração da nossa juventude cristã, um debate que ferve nos grupos de jovens, nas conversas de corredor da igreja e principalmente no silêncio dos corações apaixonados. É uma pergunta que parece simples, mas que carrega o peso de uma eternidade. Um crente pode namorar um não crente? Estaríamos falando aqui de um mandamento bíblico inegociável, uma ordem direta dos céus, ou será que transformamos um conselho sábio em uma regra humana inflexível? O famoso, e muitas vezes temido, julgo desigual, é realmente uma barreira divina para o amor? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos mergulhar fundo nessa questão, analisar a Bíblia sem óculos denominacionais, ouvir o que os teólogos dizem e o que a própria vida nos ensina. E olha, o que vamos descobrir pode abalar as suas certezas. Antes de mais nada, se você gosta de temas polêmicos analisados à luz da palavra e com a mente aberta, já deixa o seu like abençoado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a transmissão do Antena Gospel já começou e você não vai querer perder nenhum detalhe. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, vamos começar colocando os pingos nos is. De onde vem essa expressão, julgo desigual? Ela não surgiu do nada, não foi inventada por um pastor rigoroso ou por uma tia da oração preocupada. A origem está lá na Bíblia, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. No capítulo 6, versículo 14, ele diz, e eu leio na íntegra para vocês, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Forte, não é mesmo? A imagem que Paulo usa é poderosa e muito prática para a época. Um jugo era uma peça de madeira, uma canga, usada para unir dois animais, geralmente bois, para que pudessem arar a terra juntos, puxando o peso na mesma direção e com a mesma força. Agora, imagine colocar sob o mesmo jugo um boi forte e um jumento fraco, ou um boi alto e um boi baixo. Seria um desastre. O trabalho não renderia, a carga penderia para um lado, e os dois animais sofreriam, andando em círculos, um machucando o outro. A analogia de Paulo é brilhante. Ele está dizendo que unir um crente, que caminha na luz de Cristo, com um incrédulo que caminha em outra direção, em trevas espirituais, é como criar essa parelha desajustada. O resultado, segundo ele, seria um conflito constante, uma falta de harmonia e um sofrimento mútuo. A partir daqui, a coisa começa a ficar complexa. A primeira corrente de interpretação, a mais tradicional e, digamos, conservadora, é muito clara. O texto é um mandamento. Ponto final. Para essa linha de pensamento, julgo desigual se aplica diretamente a qualquer parceria íntima, especialmente ao namoro e ao casamento. Namorar, nesse contexto, é o caminho para o casamento. Portanto, iniciar um namoro com um não cristão é deliberadamente se colocar em uma rota de desobediência. Os argumentos são fortes. Como construir uma vida a dois com alguém que não compartilha o seu valor mais fundamental, a fé em Jesus Cristo? Como tomarão decisões importantes? Um buscará a direção de Deus em oração, enquanto o outro se baseará em sua própria sabedoria, em horóscopo, ou em qualquer outra fonte. E a criação dos filhos? Que valores espirituais eles receberão? Um pai querendo levar a criança para a escola dominical, a mãe querendo que ela fique em casa ou a leve para um passeio. A vida devocional do casal simplesmente não existiria. Seria uma jornada espiritual solitária, vivida dentro do próprio casamento. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, já perguntava, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Para essa visão, o não vos ponhais de Paulo é uma ordem protetiva de Deus para evitar dor, frustração e o risco de que o crente, que seria a parte mais forte na fé, acabe sendo arrastado para a incredulidade do outro e não o contrário. A história de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, é frequentemente citada aqui. Ele, que tinha toda a sabedoria do mundo, se casou com mulheres estrangeiras que não serviam a Deus, e a Bíblia é clara ao dizer que, na sua velhice, o coração dele foi pervertido por elas para seguir outros deuses. Se aconteceu com Salomão, alertam os defensores dessa visão, pode acontecer com qualquer um. Agora, minhas anteninhas abençoadas, vamos sintonizar outra frequência. Existe uma segunda corrente de interpretação que olha para esse mesmo texto e enxerga não um mandamento legalista, mas um princípio de sabedoria. Para os teólogos dessa linha, é crucial entender o contexto histórico de Corinto.
Era uma cidade portuária, cosmopolita, mas também um centro de idolatria e imoralidade desenfreada. Os incrédulos que Paulo mencionava não eram simplesmente pessoas boas que não iam à igreja. Muitas vezes eram adoradores de ídolos envolvidos em rituais que incluíam prostituição cultual e práticas que eram a antítese absoluta da fé cristã. A preocupação de Paulo, argumentam, era que os novos cristãos não se envolvessem nessas práticas pagãs ao se associarem intimamente com os idólatras. Portanto, o julgo desigual seria uma proibição de participar do pecado, da idolatria, da maldade. A questão não seria o estado civil ou a afiliação religiosa da pessoa, mas seu caráter moral e espiritual. Será que uma pessoa que não se identifica como cristã, mas que vive uma vida ética com valores de honestidade, respeito e amor, seria o mesmo incrédulo, idólatra de Corinto? Essa visão argumenta que talvez não. O julgo aqui seria sobre os valores fundamentais que regem a vida. Duas pessoas com valores morais completamente opostos, mesmo que ambas se digam cristãs, poderiam formar um julgo mais desigual do que um cristão genuíno e uma pessoa de outra fé, mas com um caráter nobre. A ênfase, portanto, muda de rótulo religioso para compatibilidade de valores e propósito de vida. O alerta de Paulo continuaria válido como um princípio de imensa sabedoria. Não construa sua parceria mais íntima com alguém que puxa a vida para uma direção moralmente oposta à sua. Mas isso exigiria discernimento do crente, e não uma proibição generalizada. E tem mais, queridos anteninhas. Há ainda uma terceira perspectiva mais progressista que questiona se essa regra, da forma como é aplicada hoje, não se tornou uma construção humana que gera mais segregação do que santidade. Essa visão argumenta que o amor é um dom de Deus e que ele pode operar de maneiras misteriosas. Quem pode afirmar que um relacionamento entre um crente e um não crente não possa ser um instrumento que Deus usará para trazer a pessoa descrente para a fé? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1 e 2, aconselha as esposas cristãs casadas com maridos não crentes a ganhá-los para Cristo, sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, observando a vossa vida casta em temor. Ora, se a Bíblia dá instruções para quem já está em um casamento misto, e ainda aponta a possibilidade de conversão através do testemunho do cônjuge, por que seria um pecado absoluto iniciar um relacionamento que poderia ter o mesmo fim? Essa linha de pensamento não defende um namoro missionário, onde o objetivo é unicamente converter o outro, o que seria manipulador e perigoso. Mas defende que se um amor genuíno surge, ele não deveria ser descartado de imediato por causa de uma regra. Acredita-se que um cristão maduro na fé, bem alicerçado na palavra, pode, sim, ser luz e sal nesse relacionamento, influenciando positivamente o parceiro. O risco, admitem, é grande, mas a soberania e o poder de Deus para transformar vidas seriam maiores. Eles questionam: será que a nossa proibição taxativa não revela uma falta de fé no poder do Evangelho que habita em nós e na nossa capacidade de sermos testemunhas eficazes? E se, ao nos fecharmos em nossas bolhas gospel, estivermos perdendo a oportunidade de sermos a única Bíblia que alguém vai ler? É uma encruzilhada, não é mesmo? De um lado, a segurança de uma regra clara, a proteção contra um sofrimento quase certo e a obediência a um texto que parece inequívoco. É a rota da prudência, da sabedoria ancestral que diz: é melhor prevenir do que remediar. Milhares de testemunhos de casamentos fracassados, de pessoas que se desviaram da fé, de lares divididos e de uma solidão espiritual a dois, servem como um poderoso alerta para quem pensa em ignorar o conselho de Paulo. A dor de não poder compartilhar a alegria de um culto, de não poder orar junto nos momentos de aflição, de ter sua fé ridicularizada ou, na melhor das hipóteses, apenas tolerada, é um preço muito alto a se pagar em nome de uma paixão. É uma escolha que pode definir não apenas a felicidade terrena, mas o destino eterno de uma família inteira. Do outro lado, temos a complexidade da vida, a soberania de Deus e a natureza do amor. Vivemos em um mundo onde as fronteiras não são tão claras. O que define um crente? Alguém que apenas frequenta uma igreja, mas cujo coração está longe de Deus? E o incrédulo? Seria aquele que nunca ouviu falar do Evangelho de forma clara, mas que busca a verdade e vive de forma justa? Proibir categoricamente um relacionamento não seria colocar a lei acima da graça e do discernimento que o Espírito Santo nos dá? A própria Bíblia está repleta de histórias onde Deus usa pessoas e situações inesperadas para cumprir seus propósitos. Raabe, uma prostituta pagã, entrou para a linhagem de Jesus. Ruth, uma moabita, povo que era inimigo de Israel, tornou-se bisavó do rei Davi. Deus não parece se prender às nossas caixinhas e regras.
Essa perspectiva nos chama a uma maturidade espiritual maior, onde não dependemos de um simples pode ou não pode, mas de uma busca sincera pela vontade de Deus em cada situação específica, com muita oração, conselho de líderes maduros e uma análise honesta do nosso próprio coração e do caráter da outra pessoa. Então, minha antena gospel, depois de sintonizarmos todas essas frequências, a pergunta volta para nós: o julgo desigual no namoro é um mandamento bíblico ou uma regra humana? A resposta talvez seja mais profunda do que um simples sim ou não. Parece ser um princípio divino inegociável, uma verdade eterna de que luz e trevas não se misturam, que duas pessoas caminhando para destinos opostos não podem andar juntas por muito tempo sem que haja um conflito ou uma concessão dolorosa. A questão que fica é: como nós, hoje no século XXI, definimos luz e trevas? É um rótulo de crente versus não crente? Ou é uma questão de caráter, de valores, de propósito, de direção de vida? A aplicação desse princípio divino talvez tenha se tornado uma regra humana, por vezes rígida e sem espaço para o discernimento. O mandamento é não se associar com a iniquidade. O princípio é buscar harmonia de propósito. A sabedoria está em avaliar se aquela pessoa específica, independentemente do rótulo que ela carrega no momento, está te puxando para mais perto de Deus ou para mais longe dele. O verdadeiro perigo do julgo desigual não é apenas casar-se com alguém de outra fé, mas unir sua vida a alguém que apequena seu espírito, que abafa sua adoração e que te faz caminhar em círculos, longe do destino que Deus planejou para você. Agora eu quero ouvir a sua sintonia. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita que o julgo desigual é uma regra absoluta, sem exceções? Ou um princípio de sabedoria a ser aplicado com discernimento? Você já viveu, ou conhece alguém que viveu um relacionamento assim? Deu certo ou foi um desastre? Deixe sua história, sua opinião, sua dúvida aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um grande debate abençoado e respeitoso. E se essa análise profunda te ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com aquele amigo ou amiga que está vivendo esse dilema e, claro, se inscrever no canal Antena Gospel para não perder nenhuma de nossas investigações. A gente se vê no próximo vídeo.